Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tava aqui treinando aqui com a Carol. Coloquei a Carol aqui pra treinar. Caminhada em casa. Gente, é muito bom. Eu recomendo que vocês façam porque assim é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Tô aqui suando, que eu já tinha saí cedo, aí cheguei em casa, falei, não vou parar pra fazer nada. Vou fazer o treino. E é uma delícia, porque é caminhada em casa, né? Mas a gente faz umas localizadas junto e é tão bom, gente. É rapidinho, mas você pode voltar à aula ou pode colocar outra aula, que ela tem várias aulas. E é tão gostoso. Nesse YouTube a gente tem de tudo, né, pessoal? Tem coisas muito úteis. Tem coisa que não, conteúdo que não vale nada, né? Tem conteúdo que não acrescenta nada, mas tem conteúdo muito bom. Gente, é um personal trainer para você em casa. Tem vários. Muito bons, né? Temos nutricionistas, temos tanta coisa legal, né, pessoal, que dá pra gente fazer e, né? É muito bom. Ai. Tô aqui suando, ó. Ó como é que eu tô. Suando aqui. Mas muito bom mesmo, muito gostoso. Eu amei. Então, na verdade, assim, tô amando fazer, né? Esse treino com ela, porque já tem um tempo que eu tô fazendo. É muito gostoso. Eu saí, tava com os amigos, fui resolver algumas coisas também importantes pra mim. Aí cheguei e falei, não, vou fazer meu treininho. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estão bem? Ai, cansei, tô cansada. Depois dos 50, aliás, até antes, né? A gente não pode parar. Eu tava vendo que é importante a gente nasce, né, com uma reserva boa, né, de coisas boas, né? E ao longo do tempo a gente vai perdendo. Mas essa reserva a gente não pode perder. Então a gente tem que fazer como? A gente tem que começar desde cedo, né? A nos alimentar bem, a fazer exercícios. Porque quando a gente vai precisar dessa reserva? Quando a gente tiver mais velho, né? Aí a gente precisa dessa reserva. E se a gente já usou essa reserva toda lá atrás, a gente não vai ter nada, né? Eu mesmo não tenho reserva nenhuma. Nada. Fui pensar em cuidar da saúde há pouco tempo, assim, bem pouquíssimo tempo. Sempre soube da necessidade, que era necessário, mas nunca falei, nunca, sabe, me preocupei. Quando a gente é jovem, a gente não se preocupa, mas tá errado, né? A gente tem que se preocupar com a nossa velhice, mas muitos jovens não se preocupam, né? Só querem curtir, a curtição deles é o quê? Balada, né? Passar a noite em claro, fumando, bebendo, que é o tipo de diversão, né? Que eles acham que tá bom e que é isso daí que é curtir, né? Mas estão estragando, estão acabando com a reserva deles pro futuro, né? Eles esquecem que eles vão envelhecer, né? E na velhice a gente precisa, pelo menos, já que a gente vai envelhecer, não ter outro jeito, se não envelhecer, vai morrer. Então, melhor envelhecer, né? Que envelheça com de uma forma mais, assim, digna, eu diria, né? Que não precise muito de ninguém. Eu já estava falando com uma amiga minha, a mãe dela tem 82 anos e é super independente, faz tudo, sabe? Cuida da casa, né? Ela não mora sozinha, né? Tem sempre alguém de olho nela, mas ela faz tudo as coisas dela, sabe?
Então é assim que a gente precisa ser, não tem que depender de ninguém, não tem que ficar acamado numa cadeira de roda, não por conta de uma doença, mas por conta que o joelho não aguenta mais. Já pensou? Então a gente precisa cuidar disso, né, pessoal? Enfim, né? Eu tô falando assim, mas eu também fui uma jovem que não cuidei de mim, né? Por isso que eu tô falando. Porque quando eu era jovem, eu também pensava que curtir a vida era isso, né? Perder noite de sono. E os médicos falam, né? Uma noite de sono que você perde, você não recupera mais, né? Perdeu, perdeu. Você não vai recuperar, né? E o sono é importante pra gente dormir cedo, né? Aquele sono reparador, que realmente o sono é reparador. Mas enfim, né? O jovem ele se acha eterno, se acha intocável, né? Tá no pleno vigor, então não vou me cuidar. Pra quê, né? Não tenho necessidade, tô inteiraça, né? Eu, esse era meu pensamento e eu sei que é o pensamento de muitos jovens. Eu trabalho com jovem, né? Então eu sei como que eles pensam. Eu pensava assim e muitos pensam assim. Quando eu encontro um jovem, uma jovem que pensa diferente, quando eu vejo uma jovem fazendo academia, não para se exibir para os outros, mas para ela ficar bem com ela mesma, né? Quando eu vejo um jovem se interessando pelo trabalho, conquistando suas coisas, eu elogio muito, incentivo muito, porque é assim, né? É assim que tem que ser. E eu incentivo os meus filhos também. Eu tive filho tarde, né? Com 37 anos eu tive meu primeiro filho e com 39 o segundo. Então, meus filhos têm 12 e 14. Mas eu sempre tô falando com eles, né? Mas aqui, agora que eles vão começar, né? O de 14 vai começar agora, né? Porque a fazer curso, as coisas, né? Mas já tô incentivando, né? Não vai ficar paradão, não. Vai ficar só em joguinho, internet, não, né? Tem que se mexer, tem que cuidar de si mesmo, né? Tem que cuidar do seu futuro, né? Para ter um futuro promissor, não é mesmo? Ai, ai. É isso que eu penso, né? Então, gente, eu tava pensando aqui também, tava falando também com a outra amiga sobre a volta às aulas, né? Eu tenho uma história para contar sobre isso, que, gente, assim, eu não sei, é coisa de outro mundo. E eu tava comentando com uma amiga minha, ela falou que com ela também aconteceu algo parecido, só que com ela não foi traumático tanto quanto foi para mim. Aí tava falando, né, da filhinha dela, que vai começar agora no primeiro aninho e tudo, né? Aí eu tava falando que como foi traumático para mim quando eu entrei na escola. Meu Deus do céu. Eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer. Primeiro que minha mãe não me levou para a escola no meu primeiro dia de aula. E aliás, ela nunca me levou. Nem um dia, nem no primeiro, nem no segundo, e nunca, nunca. Tinha eu e mais dois meninos, né? Que são os meus dois irmãos mais novos. O outro nasceu bem depois. Mas tinha eu e mais dois, um de 4 e um de 3. E ela não trabalhava fora, né? E aí eu me lembro que eu me arrumei, ela me arrumou. Eu não falava muito de escola.
E então eu não tinha aquela expectativa de escola. Hoje em dia as crianças têm aquela expectativa que tá indo pra escola, né? Minha mãe não falava muito pra mim, olha, você vai pra escola, eu não sabia nem o que era escola. E naquela época, em 85, 84, 85, não, 82, 80, 74, 86, 81. Eu entrei com 7 anos na escola. Eu não sabia muito o que era, não sabia nem o que era escola. Naquela época a gente entrava com 7 anos na escola, né? Aí, eu lembro que minha mãe me arrumou e tal. E aí eu fui lá ela me levou lá pra frente do portão. E aí era caminho, né? O caminho da escola. E que eu morava na rua da escola. Só que era uma rua, era enorme, era muito longe. Ainda mais pra uma criança, tudo é longe, né? E aí ela falou assim, ó, é só você ir reto, segue esse povo aqui. Tá vendo? Eles estão tudo indo pra escola. Aí você vai com eles, acompanha eles. Foi isso que minha mãe falou pra mim. E eu falei, eu não, mãe, eu não conheço esse povo. Eu era muito tímida. Eu não conheço esse povo. Eu não conheço ninguém. Não, você tem que me levar, você tem que me levar. E ela com um irmão meu enganchado, o outro tava do lado. E hoje eu vejo as mães levando outros filhos pra escola com mais 2 ou 3 crianças junto, sabe? Bom, enfim, né? Minha mãe estiver vendo esse vídeo, ela vai ficar chateada comigo. Mas ela sabe, ué, né? Que nesse ponto ela falhou. Aí, enfim, né? Aí ela falou. Aí tinha uma vizinha de frente que tava indo levar o filho dela. E aí ela chamou a vizinha e falou: ah, você pode levar ela, porque eu tô com os meninos aqui, não sei o quê. Aí a vizinha falou: ah, tá bom, não, vamos. E aí a vizinha foi indo eu fui indo atrás. Ai, gente, com raiva, com vergonha, com aquele misto de sentimento, sabe? Ai, que tristeza. Aí cheguei na escola e me levaram para minha sala. Chega lá, né, tinha as monitoras, tudo, né? Me levaram para minha sala. Aí cheguei lá, sentei lá na última cadeira lá Aí fiquei lá. Aí a professora foi fazer a chamada. Meu Deus. A professora foi fazer a chamada. Aí fulano, cicrano, bertano, tarará, 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 chamou todo mundo falou presente, 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 e não me chamou. Aí eu fiquei quieta, fiquei esperando ela chamar, mas eu era muito tímida, eu não abria a boca, mas assim, vergonha, sabe? Aí eu não falei nada, aí ela ficou olhando pra mim. Tem alguém aqui da sala que eu não chamei? Aí eu falei, você não me chamou, professora. Aí ela, como é seu nome? Aí eu falei, Cidinha. Ai, meu Deus do céu. Eu falei, Cidinha. Aí a professora, Cidinha? Aí olhou lá no... Saiu da sala. Demorou, depois voltou. Quando ela voltou dando risada. Assim, não dando gargalhada, né? Dando risinhos. Aí ela falou, agora eu entendi o que aconteceu. Vem cá. Aí me chamou lá na mesa dela. Aí eu fui. Aí ela falou, olha, tá vendo aqui? Aí mostrou o nome. Eu não sabia ler nem escrever ainda, né? Aí mostrou lá, tá vendo aqui? Esse é o seu nome. Maria Aparecida. Aí eu olhei assim pra ela, falei, não. Aí aquela menina tímida não parou de existir, não existia mais não.
Aí eu respondi, eu falei, não, meu nome não é esse, meu nome é Cidinha. Aí ela falou, sua mãe e seu pai te chamam assim, Cidinha, em casa? Aí eu falei, sempre te chamaram de Cidinha? Eu falei, nunca te chamaram de Maria Aparecida? Eu falei, não, meu nome não é esse, meu nome é Cidinha. Aí ela falou, então, mas quando você chegar em casa, você pergunta para sua mãe como é o seu nome, porque o seu nome é esse aqui, ó, Maria Aparecida. Aí eu fiquei brava com ela. Aí eu falei, meu nome não é esse, meu nome é Cidinha. Aí já comecei a querer chorar, né? Fui lá para minha mesa, a professora não discutiu nem nada, começou a ensinar lá, até tudo, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, aquilo não me saía da cabeça. Eu fiquei sem identidade, gente. Já pensou o que é uma pessoa? A vida toda dela, até os 7 anos, ela se conhecia de um jeito. Meu nome era Cidinha. Cidinha pra lá, Cidinha pra cá. Os amigos da minha mãe, as amigas da minha mãe chamavam de Cidinha. Quando minha mãe trabalhava, na época minha mãe não estava trabalhando, né? Acho que é porque meus irmãos eram pequenos, eu não sei. Mas teve uma época que ela trabalhava e a mulher que cuidava de mim, a vizinha, era Cidinha. Os filhos dela me chamavam de Cidinha, o marido dela me chamava de Cidinha. Todo mundo à minha volta, todo o meu entorno era Cidinha. Não era Maria Aparecida. Então, eu fiquei muito brava com a professora. Eu achei que ela estava inventando o nome para mim. E aí, quando eu cheguei em casa, primeira coisa, fui falar para minha mãe, mãe, a professora falou que meu nome não é Cidinha, que meu nome é Maria Aparecida. Aí minha mãe pegou e riu assim, meio sem graça, e falou, mas o seu nome é Maria Aparecida. Gente, quando minha mãe falou aquilo, foi o fim para mim. Eu falei, mas, gente, entenda, nada contra o nome Maria Aparecida, mas eu achei o nome horroroso porque eu não conhecia aquele nome. Nunca foi me apresentado. Então, para mim foi muito traumático eu conhecer pela boca de uma pessoa estranha para mim e ainda de uma forma meio que autoritária. Não, seu nome é esse, tal, tal. Foi muito difícil para mim aceitar esse nome. E eu não aceitava. Aí depois eu acho que minha mãe foi chamada na escola porque os professores, a professora percebeu que foi muito traumático para mim, que não, né, na hora que ela ia fazer a chamada, para mim era uma tortura. Eu morria de vergonha quando falava Maria Aparecida. Aí eu quase não respondia. Tinha hora que eu não respondia, ela já sabia que era eu, nem respondia. Então aquilo fez, acho que falar com a diretora, tudo, né? Aí chamaram a minha mãe lá. Aí depois disso, minha mãe começou a me chamar de Maria Aparecida. Mas era só quando ela tava brava comigo. Ela falava, Maria Aparecida, quando ela tava brava, sabe? Maria Aparecida. Aí era pior ainda, né? Porque era um nome que era chamado só quando você sabia que você tinha feito coisa errada ou que você nem sabia que tinha feito, mas que sua mãe tava brava com você. Então era pior ainda. Então eu odiava meu nome e não gostava de ser chamada por esse nome. Quando alguém perguntava como é o meu nome, era Cidinha ou Cida, mas não nunca Maria Aparecida. Hoje, meu apelido é Cida, né? É o costume. Mas eu não tenho problema nenhum com Maria Aparecida. Como é seu nome? É Maria Aparecida, mas se quiser pode chamar de Cida, né? Cidinha é só para os íntimos. Minha mãe até hoje me chama de Cidinha. E meu pai também. Mas é Cida, né? Para encurtar, né? Porque Maria Aparecida, né? Mas também não tenho problema com isso. Hoje, né?
51 anos. Mas até os meus 20 e poucos anos, não, eu não aceitava. Era difícil pra mim. Foi um trauma. Já pensou, gente? Aí fico pensando assim, aí eu comentando. De vez em quando eu falo essa história pro pessoal, o pessoal fica assim, é. Aí, eu comentando com uma outra colega, ela falou, não, eu também eu não conhecia meu nome, não, fui conhecer também na escola. Mas o nome que ela conhecia era parecido, só mudava uma letra, acho que em vez de I era E. O nome dela era Gil Sônia, e ela conhecia como era uma letra que mudava só no nome dela. Então não era muito diferente, né? Ficou diferente, mas não tanto, né? E aí é isso, gente. Aí eu fico pensando, gente, como que, né? É importante a gente comunicar com as crianças, né? Antigamente as pessoas não davam valor para as crianças, né? Não comunicava, não explicava as coisas. Não sei se hoje existe. Pode ser que existe. Eu acho que existe mães assim ainda. Mas a minha mãe, ela não falava nada comigo. Nada, nada. Não comunicava nada comigo. Sabe? Eu era só eu de mulher, né? E aí, eu gostava, embora eu fosse tímida, mas eu gostava de conversar. Tanto é que quando eu comecei esse canal, eu falei pra vocês que eu tinha feito esse canal pra conversar, né? E aí eu conversava muito sozinha. Então na escola eu fiz amizade muito rápido, embora eu fosse tímida. É uma coisa que não dá pra, não consigo explicar, não. Mas eu fiz amizade muito rápido. E aí, teve um dia que, em vez de eu ir pra... E assim, sempre eu ia pra casa pela... Eu dava volta, passava pela casa das amigas, depois que eu ia pra minha casa. E nessa época, minha mãe não tava trabalhando. Aí um dia eu fui pra casa, a minha amiga falou assim, vamos lá em casa brincar. Acho que a mãe dela também tava trabalhando, não sei. E aí eu fui. Aí fui. A gente brincou de boneca, brincamos. Fiquei bastante tempo. Aí quando eu senti fome, aí eu falei, não, agora eu vou pra casa. Gente, quando eu cheguei em casa, eu levei uma surra. A minha mãe não falou nada. Ela não tava chorando, preocupada comigo, nem tava nada. Ela tava com raiva, sei lá. Quer dizer, ela tava preocupada, mas ela demonstrou de uma forma ela me deu uma surra tão grande. E eu apanhei de cabo de vassoura. A minha mãe, naquela época, a bicha apanhei de cabo de vassoura. Por que você tem que vir pra casa da escola? Mas ela nunca falou pra mim isso. Ela nunca foi me levar. Ela nunca foi me buscar. Né? Então eu fico pensando assim, como que você quer que a criança saiba o que você quer se você não fala? Às vezes as coisas são tão óbvias pra gente, mas não é óbvio pra criança. Então o óbvio também precisa ser dito, até pra gente que é adulto. O óbvio precisa ser dito, ainda mais, quanto mais com a criança. Então é isso, pessoal, que eu queria falar pra vocês. Converse com suas crianças. Não pense que, ele sabe, ele veio fazendo todo dia, ela veio fazendo todo dia, ela sabe como é que é. Não, conversem, expliquem, tirem tempo para falar com seus filhos e para ouvir os seus filhos. Isso é muito importante. Isso vai, lá na frente, eles vão... Isso é uma construção, né? Então, lá na frente, eles vão ver como foi importante isso e você também vai ver como foi importante isso para a construção deles como ser humano, como pessoa. É muito importante. Era isso que eu queria falar para vocês. A minha história de quando eu entrei na escola. Oh, meu Deus. Bichinho. Tá bom? É isso.
Até o próximo vídeo, então, pessoal, com mais histórias doidinhas. Tchau!